aos nossos padroeiros e acolhemos carinhosamente o Padre Luiz Fernando, que presidirá esta celebração. Irmãos e irmãs, bendito seja o Senhor neste dia santo, no qual contemplamos os apóstolos São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, que deram um autêntico testemunho de entrega total de vida. Com fé e alegria celebremos este dia. De novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Que bom. Comigo também está tudo bem. Queridos irmãos e irmãs, que alegria nos encontrarmos. E não há alegria maior para o cristão do que o encontro na Eucaristia. De fato, a Igreja, o mundo se reúne em torno do altar do Senhor para celebrar a Eucaristia. E aqui, nessa amada querida paróquia São Pedro de São Paulo, celebramos essa Eucaristia na ocasião da novena dos Santos Padroeiros desta querida comunidade. Assim, nós queremos agora, com os festeiros da festa deste ano, receber as imagens de São Pedro e São Paulo como um sinal da nossa fé. Pedro
Senhor nosso Deus, pelos apóstolos São Pedro e São Paulo, destes a vossa igreja os fundamentos da fé. Concedei-nos por sua intercessão os auxílios para a salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excesso perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão Padre Cláudio, queridos irmãos e irmãs, três papéis para a gente não perder a tradição, né? Se tem uma coisa que não vamos perder a tradição. Caros amigos, a liturgia dessa solenidade afirma duas coisas importantes logo na antífona de entrada, que São Pedro e São Paulo nos ensinaram a lei do Senhor. Esse nós, colocado aqui, possui um sentido majestático, quer dizer, significa toda a igreja. A palavra Senhor no Novo Testamento é o nome de Jesus. Quando dizemos Senhor, estamos nos referindo à pessoa de Jesus, é o seu nome. Ou seja, os dois apóstolos ensinaram à igreja a lei de Cristo, que salva. E continua a oração coleta. Por isso nós imploramos a eles que eles nos ajudem, que eles nos auxiliem, que nos deem o auxílio necessário para sermos salvos. Cristo nos dá o dom. E pedimos aos apóstolos que eles nos ajudem a encontrar esse dom que Cristo nos dá. Meu amigo Padre Cláudio me dizia que poucas pessoas têm a novena de São Pedro e São Paulo. Esse dado me permite pensar que são poucos os que querem verdadeiros auxílios para serem salvos. As pessoas hoje buscam a cura, o milagre, o espetáculo, mas não a conversão. Infelizmente, em muitos lugares até a missa virou um espetáculo. Ouvi certa vez o testemunho de um rapaz cujo crânio na gestação não tinha sido formado. E sua mãe, depois de uma promessa feita a Nossa Senhora Aparecida, alcançou a graça de que o filho nascesse perfeito. No entanto, algum tempo depois, a família toda se tornou evangélica. A conversão é um processo muito difícil, meus irmãos. Significa a resignação da própria vontade à lei do Senhor que salva. Significa reconhecer que eu sou nada, que eu preciso ser salvo. Mas isso é muito difícil, porque não há um vergalhão feito de ferro, um caibro feito de aroeira, tão resistentes quanto a vontade humana, que resiste ao poder e à glória de Cristo. Qual é o mecanismo que abre? Qual é a chave que dispõe a nossa vontade ao poder da ação do Cristo para que Ele nos salve? Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde, diz-nos os Atos dos Apóstolos. Portanto, o primeiro mecanismo é uma vida de oração verdadeira, contínua, não regateada, não escamoteada, não descontada. Eu estou cansado hoje, eu estou muito descontado da minha oração. A minha oração fica como oferta a Deus o meu sacrifício do trabalho, o meu cansaço do dia. A igreja, desde o início, desde os tempos apostólicos, está aqui o livro dos Atos dos Apóstolos para nos dar um testemunho. Trouxe no seu bojo a tradição da oração. Na verdade, a fé e a oração nunca se separaram, sempre andaram juntas. Pois onde não há oração, não se manifesta a fé, nem as obras da fé. A principal delas é a caridade. A igreja trouxe da tradição judaica a oração em determinadas horas do dia, como a gente viu nos Atos dos Apóstolos. A oração dos salmos, as súplicas, os louvores. Ela recorreu às fontes bíblicas para rezar, para fazer rezar e para ensinar a rezar. Hoje as pessoas acham que rezar é chorar e arrepiar. Não que essas coisas em si mesmas sejam erradas. Mas ocorre que as pessoas buscam a oração em muitos lugares. E pode ser que em muitos desses lugares
não se encontra em verdadeira oração. Porque a nossa opção é fazer como os apóstolos ensinaram. Se não subirmos ao templo, não orarmos com a igreja, não implorarmos junto com a igreja, que é a nossa mãe. Por que a igreja é mãe? Porque a igreja, o que a mãe faz com o filho? Ensina. Se não aprendermos com a nossa mãe, que nos ensina, não aprenderemos a orar. Nós seremos como crianças mal criadas. Uma criança mal criada é uma criança que precisa de educação. O cristão que não sabe rezar não foi educado pela mãe, igreja. O texto dos Atos dos Apóstolos que ouvimos hoje possui ainda um sentido mais profundo. Os apóstolos não possuíam os bens do mundo, eles possuíam o bem da fé. Pedro disse para o paralítico: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Os apóstolos fazem o que Jesus fazia, porque agem como Jesus agiu. É belo, é belo. Jesus orava, eles também oram. Jesus confiava no Pai, eles também confiam. Em tudo Jesus esperava no Pai, nada fazia por si mesmo. Os apóstolos em tudo esperam de Cristo, em tudo esperam do seu Senhor. A nossa vida, amados irmãos, não pode ser diferente da vida do nosso Mestre, que não dava algo daquilo que o mundo pedia, mas aquilo que o mundo necessitava. O mundo quer ouro e prata, e os amantes do dinheiro até dizem que o Vaticano poderia matar a fome do mundo com as suas supostas riquezas. Mas o que o mundo e os donos do dinheiro não querem é a fé do Papa que mora no Vaticano. Eles querem o dinheiro do Vaticano, mas não querem a fé do Papa que mora lá. O mundo não se encaminha para Deus naturalmente, porque amar, e as mães e pais sabem disso, amar se aprende. Amar se aprende, não se sabe, perdão, não se nasce sabendo amar. É muito significativo que as testemunhas do Salmo, chamadas para proclamar as obras do Senhor, não são homens. Não diz o Salmo, homens e mulheres, muitos salmos elencam homens e mulheres, jovens e crianças, moços e rapazes, não. Hoje são chamados para proclamar as maravilhas do Senhor, o firmamento, os céus, a noite, o dia. Porque eles veem com integridade e pureza necessárias a glória do Senhor. Eles proclamam sua majestade, sua grandeza. Eles contam e transmitem esta notícia do dia ao dia, à noite à noite, porque eles não têm interesses próprios a não ser narrar as maravilhosas obras da glória de Deus. Cheia narra da glória dele. Os céus narram, narrar é contar. Os céus narram, os céus contam a glória de Deus. Por isso que paradoxalmente o som das testemunhas da salvação alcança toda a terra, sem discursos, sem frases ou palavras. No entanto, sua voz se faz ouvir, porque assim é a verdade. A noite não mente, o dia não mente. A verdade brilhante como o sol, límpida como o céu, majestosa como o firmamento, não se cala. Ela se impõe àqueles que conseguem ouvi-la, nas palavras dos apóstolos. E quem a ouve não pode fazer outra coisa senão anunciar e narrar as obras do Senhor. E aí nós tomamos a voz da criação e nós nos tornamos a voz dos pássaros.
e nós nos tornamos a voz das estrelas, e nós cantamos com um profundo silêncio dos oceanos. São Paulo, na carta aos Gálatas, afirmou que ele expôs aqueles que eram apóstolos antes dele, a doutrina que ele pregava, a fim de que ele não corresse em vão, a fim de que ele não tivesse corrido em vão na igreja. Nem mesmo uma grande revelação pessoal pode ser reconhecida se ela não for submetida ao juízo dos apóstolos e dos sucessores dos apóstolos. São Paulo submeteu a revelação que ele recebeu do Senhor aos apóstolos de Jerusalém. Certamente que deles ele também recebeu a lei da oração, a lei da caridade, a sua vontade irascível. Ele conta, segundo a leitura que a gente acabou de ouvir, o meu passado do judaísmo, como eu persegui e devastava. Então, a sua vontade irascível, o seu apetite voraz, a sua conduta persecutória, tudo isso foi dobrado e vencido pela graça de Cristo, mas depois foi confirmado pela igreja. Cristo venceu, e depois ele vencido foi confirmado pelos irmãos que eram iguais a ele, não eram diferentes dele em nada, eram iguais. Deus quer nos salvar a todos, mas através da igreja, na igreja, com a igreja e não sem a igreja. Não há salvação sem a igreja. Me espanta muito o crescimento de cultos de magia negra, seitas e religiões extravagantes, como se a verdade, clara como o céu, não bastasse. Por um lado, isso manifesta a vontade do homem de se ligar diretamente ao divino sem nenhuma mediação, sem intermediários, sem religiões, sem padre. Eu não preciso do padre para me absolver, eu me absolvo aqui de um jeito, não sei. Eu não preciso do padre para me falar de Deus, eu falo com Deus, eu não preciso de igreja para me ensinar nada, eu me ensino. É uma luzinha na minha cabeça, igual essa lâmpadazinha que vem do céu em cima, direitinho na minha cabeça, faz assim: oh, Deus me ensina diretamente, sem intermediário. Ora, a primeira mediação entre nós e o mundo é o nosso próprio corpo. Nós não fazemos nada sem mediação, porque nós não somos um espírito sem corpo, puras almas, anjos, intangíveis. Por outro lado, isso nos faz refletir se a verdade já não basta ao homem, se o amor e suas mediações concretas não preenchem a vida humana, então o que bastará? Se a verdade não é suficiente para nós, o que será suficiente? Porque além da verdade não há nada mais. Se o amor não nos preenche, o que nos preencherá? Nada é maior que o amor. Pobre de Adão, que pensava poder fazer o seu caminho sem obediência a Deus, e por destino livre próprio, escolheu morrer fora do paraíso, porque achava que fora do paraíso ia ser melhor. Não, porque você toma o meu nariz, eu mandei. Eu não preciso de Deus para mandar ele. Eu não preciso de Deus para me falar o que eu devo e o que eu não devo fazer. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de mandamento, eu não preciso de padre, não preciso de bispo, não preciso de papa, não preciso de nada. Eu faço o que eu quero, que está na minha telha, nos meus pacotes. Coitado de Adão, morreu fora do paraíso. No Evangelho de hoje, vemos as três coisas juntas: o amor, a mediação e a missão. Assim como não existe amor fora da verdade, não existe verdade para o homem sem a mediação do amor. Por isso Jesus não perguntou a São Pedro: Pedro, queres guiar a minha igreja? Interessante. Você quer ser o chefe, Pedro? Não foi essa a pergunta de Jesus para Pedro. Jesus perguntou: tu me amas? Tu me amas mais que estes? Evidentemente que Jesus não esperava de São Pedro a resposta de um homem absolutamente santo, convertido, elevado à sétima morada, ou mais elevado
estava de Pedro à disposição para amá-lo. Isso fica nítido no texto do Evangelho. No uso dos verbos, e traduzido para o português, falou tu amor, tu me amas, eu te amo. Mas no original é diferente. Os verbos gregos manifestam a discrepância da capacidade de amar entre os dois. Enquanto Jesus ama com um amor total, capaz do sacrifício até o fim, que tem o seu eco lá no capítulo 13 de São João, versículo 1, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que é este até o fim? É até a morte de cruz? Também. O até o fim significa amou-os completamente, totalmente, sem reservas, sem guardar nada. Amou-os. Pedro não é capaz dessa amor. Nem eu, nem você. Pedro é capaz de um amor imperfeito, uma amizade sincera, mas ainda não é capaz de amar até o fim. Ainda não é capaz de dar a vida. Você é capaz de dar a vida por Cristo, pela igreja, pela sua paróquia, pela sua comunidade, pelo seu padre, pelo seu bispo, pelo seu papa, pelo seu irmão? Você é capaz de dar a vida? Não me venha com isso, porque a resposta imediata é não. Ah, não, por quê? E é assim, porque o nosso amor é imperfeito. Jesus pergunta a São Pedro se Pedro o ama com a capacidade do amor ágape, agapaz dele. E São Pedro responde: o Senhor sabe tudo, mas eu só sou capaz de ser seu amigo. Filho, eu te amo com um amor de amizade. Eu não dou conta de te amar igual você me ama. Falando em português de Goiás. É essa espécie de amor imperfeito que Deus te pede hoje. Eu sei que você não é capaz de amar, mas nem por isso se desespere. Você é capaz de amar a Deus e ao próximo com esse seu amor imperfeito, mesmo que maculado de inúmeros egoísmos? Será que você é capaz de responder como São Pedro? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que na minha miserérrima imperfeição eu te amo. Na minha abissal imperfeição eu te amo. Tu sabes tudo. Mesmo imperfeitamente, o Senhor que tudo conhece tomará para si esse amor imperfeito, o aperfeiçoará. Tomará o seu amor de afeição, que agora é essa imperfeição, e o tornará caridade ardente. Tomará o seu pequeno conhecimento da verdade e a fará luminosa como o sol, para que o dia transmita ao dia esta verdade. Não para que você se encha de amor. Tem umas coisas que a gente vê errada aí. Ah, eu preciso me encher do amor de Deus. Não. Não é para que você se encha do amor de Deus, embora Ele não te deixe voltar ao amor. Não podemos reduzir a nossa relação com Deus a uma bengala de autoajuda para pessoas carentes narcisistas. Relação com Deus é outra coisa. Ele aperfeiçoará em você a capacidade de amar para isto aqui, que Jesus disse para São Pedro no finalzinho do Evangelho, e acrescentou: segue-me. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Ele nos ama e nos capacita para a missão, não para deleite nosso, para a glória de Deus, não para a minha, para a sua, para a nossa glória, para a glória de Deus. Por isso São Pedro ouviu da boca de Jesus o seu serviço 3 vezes
de uma mediação. Se eu passo perto de um desconhecido, na rua, em lugar qualquer, e eu digo para esse desconhecido, eu te amo, essas 3 palavras não têm significado nenhum. Você pode olhar na minha cara e dar uma risada, tá bom, segue a vida. Agora, se eu digo para uma pessoa que eu conheço, que eu amo, eu te amo, tem um significado completamente diferente. Se os maridos, olha como que é a vida conjugal. Se o marido está de boa com a esposa, o casamento está bom, está bem, está bonito, ele diz eu te amo, ela fica toda mexida. Nossa, ele me diz que eu te amo. Agora, você está naquele dia que brigou, que está tudo ruim, e ele diz eu te amo, vou até caca de telha na cabeça dele. Ele está tirando comigo, tá? Zombando, né, cara? É assim. Porque o amor precisa dessa mediação. O amor, ele é um sentimento que eu preciso expressar. Como é que o marido apaixonado ali, o casal recém-casado, expressa o amor? Um buquê de flor para a esposa, para a namorada. Esse buquê de flor diz tanta coisa. Porque o amor, ele precisa ser expressado. E eu amo muito a Deus. Você ama muito a Deus. Como é que nós vamos expressar esse amor a Deus? Trabalhando. Vai trabalhar, Deus. Apacenta os meus ouvidos. Você me ama? Que bom. Vai trabalhar. No final da vida, São Pedro glorificaria a Deus ainda com o martírio e o derramamento do seu sangue. Ele que já tinha perdido tudo porque amava, no final perdeu a única coisa a qual ele ia se agarrar, que era a vida desse mundo. O Senhor que nos ama nos capacita para a missão. É isso, meu amor. Sem a mediação da igreja, o homem se perde nos seus devaneios pessoais. Sem o amor que pode crescer, ele se torna um bicho egoísta. Sem a verdade, ele se torna Deus de si mesmo. Vejam que sabedoria divina. Meu professor da faculdade esses dias dizia: Deus não nos dá tudo, Ele nos dá o suficiente para trabalharmos e crescermos. Isto é suficiente para nós. A justa medida da qual necessita a nossa humanidade decaída, sempre necessitada de salvação. Quando nós nos voltamos para o exemplo dos apóstolos, é para caminharmos na estrada que eles caminharam, é para imitarmos o seu exemplo de vida, é para vivermos como eles viveram, para que assim vivamos como Cristo viveu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Nós vamos rezar agora o credo do ensino constante da comunidade. Deixa eu só achar aqui a pessoa. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, consubstancial ao Pai, por Ele todas
festejar São Pedro e São Paulo e considerar essa igreja, seguirem todos os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as premissas da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, para o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, as nossas sacrifícios, para a glória do seu nome, para nosso bem e todas as nossas igrejas. Ó Deus, na alegria da solenidade de São Pedro e São Paulo, trazemos as nossas oferendas ao vosso altar, para que possamos tanto nos gloriar na vossa benignidade que nos salva, quanto temer pela pobreza dos nossos méritos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo, e unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar e cantamos ao
quem sobe nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos, antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica, concedendo paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Aparecido, e todos que guardam a fé católica que receberam os apóstolos. Abençoai nossa oferenda ao Senhor, nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles nos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus. Elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Livrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos, ó Pai dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisóstomo, João e Paulo, Cosmo e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos nos louvamos, com vossos santos nos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, e dai-nos a educação eterna, e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar essas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, e levou os olhos aos céus, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por nós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim.
Mistério da fé. Da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus. Nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando desse altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do Senhor. O Espírito nos una num só corpo, nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem no sono da paz. Lembremos dos nossos irmãos falecidos. Francisco Evaristo Pereira, 7 de junho. A eles e a todos os que dormem, que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Somos chamados filhos de Deus e realmente somos. Por isso, podemos rezar confiantes como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim
livrai-nos de todos os males, o Pai, dai-nos a nossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Provai e vede, como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o poder de Deus, que tira o pecado do mundo.
Cristo nosso Senhor. Passamos a oração da novena de São Pedro e São Paulo. Salve, salve, nossos padroeiros, as colunas da Igreja do Senhor. Pedro e Paulo, apóstolos guerreiros, tecelão e também pescador. Pedro e Paulo, apóstolos guerreiros, tecelão e também pescador. No Deus Pai onipotente, bendigamos seu Filho Redentor. Demos glória ao Espírito Divino, à Trindade Santíssima de amor. Demos glória ao Espírito Divino, à Trindade Santíssima de Oração a São Pedro e São Paulo. Ó glorioso São Pedro e São Paulo, Eu quero pedir a graça dessa novena a São Pedro e São Paulo, um grande ardor missionário nessa paróquia que é confiada aos dois. Eles acendam os corações, os mais vivos afetos de amor de Jesus, como eram abrasados os corações destes apóstolos, para que nesta comunidade paroquial, pela graça do amor de Cristo, cresça um grande ímpeto missionário, como foi a lei desses apóstolos. isso vos pedimos. pelos méritos de vosso Filho Jesus e por intercessão de vossos santos apóstolos, São Pedro e São Paulo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai
Congregado de São Pedro e São Paulo, boa noite. Nono dia de novena, né, nossa Senhora hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. A igreja ficou muito feliz hoje por vocês estarem presentes. Tá? E, Maricota, obrigado pelos dias novos dias de novena, né? Foi muito bom, gratificante. E a gente agradece muito e a presença também do nosso Padre Luiz Fernando, que nos deu a honra de encerrar a nossa novena na igreja. Tá? Nossa testemunha Márcia agora tem um recadinho para vocês também. Boa noite. Quero convidá-los, após a missa, a estarem participando das barraquinhas. Hoje teremos o leilão e amanhã finaliza a barraquinha. Tá? Então, quem ainda não participou, dá uma passadinha lá. Muitos estão nos acompanhando desde o início e aguardo vocês lá. Obrigada. Quero agradecer ao meu Padre Luiz Fernando. Muito obrigado por celebrar aqui conosco esse encerramento da nossa novena desse ano. Estamos caminhando, tentando caminhar para a santidade. Né? E, como eu sempre gosto de falar e não esquecer, né, o tema da nossa novena, sempre lembrar disso, né, esse ano. O amor é paciente, é bondoso, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então nós vamos caminhar aí, né, daqui até o próximo ano, né, lembrando desse tema de Paulo, né, uma fala de Paulo para a nossa caminhada aqui na nossa comunidade. Então agradecer também a todos aí que estão nos ajudando, né, trabalhando de uma forma ou de outra. Então agradeço cada um e, como a Márcia disse, né, depois nós teremos aqui a nossa quermesse. Então estão convidados a Luiz estará lá conosco, né? Então depois quem for cumprimentar ele, vai lá, cumprimenta lá, daí aproveita e já compra alguma coisa, beleza? Né? Então nós estamos aguardando vocês lá. E quem puder, amanhã ainda teremos leilão, nos ajude aí com as pleitos. Tem procissão, né? Tem ensinamento? Procissão. Amanhã, então, nós temos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Nós iremos iniciar às 18 horas com a procissão. Então, não vai ser a missa, né, diretamente. Então, primeiro a procissão lá na Praça João da Cruz. Me falaram que a praça está no vulgo, né? Arrancado, tudo está um poeirão. Então, a gente vai um pouquinho mais para cima ali, né? Qual que é o nome lá? Rua 30. Na 30. Rua 30, quase que dá certo. Rua 30, né? Um pouquinho ali acima, e a gente faz a nossa procissão até aqui na paróquia. Antes da bênção, deixa eu dizer duas coisinhas. Eu fui tomado de muitas emoções nessa Santa Missa. Primeiro, depois de quase um ano, celebrar a missa em português. Lá em Roma a gente reza só em italiano todos os dias, e mesmo quando eu escrevo sozinho, os missais e todos os livros do já são em italiano. Que bom falar nossa língua. Ai meu Deus, saudade. Rezar um prefácio em português, mas a gente foi muito bom, gostoso. E depois celebrar com a comunidade. É a mesma Santa Missa, a mesma Eucaristia, o mesmo valor, o mesmo sacrifício de Cristo. Mas é diferente. Né? Quem é padre sabe como é. Celebrar com a comunidade tem uma outra. Eu interiormente estou desesperado, porque nossa missa lá não passa de 45 minutos, então eu já gastei o tempo de 2 missas. Estou em desespero. Acho que se fosse na Itália, eles estariam me mandando embora do Cristo. Porque lá as coisas são um pouquinho diferentes. Estou muito feliz de estar aqui. Né? Vou ficar os tempos de férias, agora julho, agosto, setembro. No final de setembro eu volto para o segundo ano.
fazer a minha tese, porque eu tenho que entregar o projeto de tese em novembro e a tese concluída em maio. Então eu tenho muito pouco tempo para fazer pesquisa, organizar a tese, escrever e apresentar. Então, se eu tiver que dizer alguns não, me entendam. Vou começar minha pesquisa agora, logo na semana que vem. Já tem algumas coisas assim prontas. Eu estou aqui de férias da escola, mas ao mesmo tempo estava até falando com o padre Cláudio, vou dar um cantinho ali para eu estudar, porque enquanto eu descascarrego esses dias vai ser um pouco assim. Mas eu estou aqui, o padre Cláudio, depois da festa, vai ficar uns dias com a família, estarei aqui na paróquia, vou celebrar as missas, vai ser uma alegria muito grande a gente se reencontrar, né? Mas eu tenho também um pouquinho de obrigações para carregar nesses meses. Vamos ficar em pé para a bênção? O Senhor esteja convosco. A cada invocação responda amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada em vigor pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edificou a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos por sua intercessão, nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente um pela cruz e o outro pela espada. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, e de paz, e que o Senhor nos acompanhe.